Eu convido agora a vice-presidente administrativa e financeira da ANAB, a senhora Graça Machado, para também proferir algumas palavras. Boa tarde, obrigada pela presença de todos. Eu sou apaixonada pelo Banco do Brasil. Eu tomei posse em 1972. E quando eu tomei posse, foi no Tocantins, Goiás, na época, Araguaína, a Belém Brasília em construção. E quem estava lá? O Banco do Brasil. Era o Banco do Brasil que estava lá para pagar, inclusive, as autorizações de movimentações do FGTS. O trabalhador vinha em cima do caminhão para buscar o seu recurso. E aí eu trabalhei em quatro estados. Eu não trabalhei em cidades. Eu trabalhei em estado, porque eu trabalhei na Paraíba, onde eu tive a honra de me tornar a primeira mulher gerente do Banco do Brasil. Eu trabalhei em Brasília, depois eu fui para o estado do Rio Grande do Norte. E lá, como superintendente regional, eu corria o estado todo. E quem era que estava lá? Quem era que estava lá no Bebê Educar? Quem era que estava lá fazendo agricultura familiar? Quem era que estava lá desenvolvendo as pequenas e microempresas? O Banco do Brasil. Quem era que estava lá para o crédito do pequeno agricultor? O Banco do Brasil. Depois eu vou para o Maranhão e corro aquele estado. Eu estava com o deputado aqui lembrando, naquela época ele era presidente do sindicato, e corro aquele estado que a primeira vez, a autoridade naquela época era o gerente do Banco do Brasil, o padre e o prefeito. Foi o banco que ajudou a desenvolver essas cidades. E ele continua ajudando. Vocês querem acabar com a cidade? Tire o pagamento da aposentadoria do Banco do Brasil. Tire o pagamento do Banco do Brasil e bote para outra cidade, que aquela cidade se acaba. Você acaba com toda a economia da região. É o Banco do Brasil que fomenta, é o Banco do Brasil que dá alma e que dá vida ao pequeno. O grande tem muito a quem dar. Mas o Banco do Brasil também está presente no agronegócio. Então, nós temos que defender o banco do pequeno, o banco do grande. Nós temos que defender o Banco do Brasil. Não mexe no meu bebê.